E aí, turma? Gente, hoje é bafão. É bafão por quê? Porque criaram um híbrido entre macacos e humanos. E, na verdade, já tem algum tempo que a gente já vem com essa dúvida. Será que já existiu, sim, um bebê, filho de um homem humano, com, por exemplo, um chimpanzé? Bom, eu não sei se você já ouviu falar do caso do macaco Oliver, vale a pena dar um Google, uma história até bem triste, a história do Oliver não foi uma história feliz não. Eu sei que este Oliver por muito tempo foi questionado se ele era filho de uma pessoa que nhanhou, gente, nhanhou, vem do verbo nhanhar, nhanhar é com carinho, cruzar é sem amor, nhanhou aí com o chimpanzé, já não sabe, né, se é um homem com uma chimpanzé fêmea, ou se é uma mocinha, uma mulher com um chimpanzé macho, mas enfim, todo mundo achava que o tal do Oliver, ele era assim, meio homem, meio chimpanzé, um manzé, chimpanzhomem, uma confusão. E por que eles desconfiavam? Primeiro que o Oliver, ele andava por muito tempo assim, se posicionando como um bípede, né? Sendo que o chimpanzé quase sempre está se apoiando com os 4 membros e o bipedalismo dele é facultativo. E a gente não, a gente tem esse bipedalismo sim. E bipedalismo é uma característica extremamente importante na evolução humana. É uma coisa que nos diferencia bem dos demais macacos, esse bipedalismo obrigatório que a gente apresenta. Como se não bastasse, ele era um pouco mais branco e tinha uma curiosidade. Ele foi criado por um casal, então ele acabou adquirindo vários hábitos mesmo humano, né? Ele foi ficando meio humanoide, posso dizer assim? E o mais maluco de tudo, que quando ele entra em puberdade, então agora ele quer ganhar, adivinha o que acontece? Ele não tinha interesse por chimpanzés. O tal do Oliver queria o quê? Ganhar com humanas, ele tinha interesse por mulheres. Inclusive, tudo indica que em algum momento ele tentou cruzar com a dona. Gente, chimpanzés são 5 vezes mais fortes do que nós humanos. Eu imagino que isso deve ter sido assim altamente desesperador. Que isso? O tal do Oliver quis estuprar a sua dona? Pois é, o bafão que se rola por aí é mais ou menos isso. Foi quando este casal desiste de cuidar do Oliver e ele sai passando aí de mão em mão, então ele teve vários donos, teve uma época que inclusive ele ficou preso em um espaço pequeno. A história de Oliver não foi uma história feliz não, sabe-se que ele serviu aí de, de mostragem para o público, né, e todo mundo ficava naquele fascínio danado, mas hoje é confirmado que Oliver não é 100% chimpanzé mesmo, ele não era híbrido. E a minha pergunta é a seguinte, será? Vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero essa reflexão. Será que já aconteceu na história deste planeta um cruzamento, alguém se propôs em cruzar com um chimpanzé? Bom, anatomicamente falando, isso é viável? Você acha que é possível? Gente, anatomicamente, provavelmente sim, isso é viável. Tá, então eles copularam e se houve essa cópula, então nós somos da mesma espécie, professor? E aí você começou a caminhar para onde eu quero. Vem comigo. Qual que é o conceito biológico de espécie que, apesar de apresentar falhas, é o conceito mais utilizado, mais usual e nas provas então que despenca? 2 indivíduos são considerados da mesma espécie quando cruzam entre si de forma natural. Geram descendentes férteis por inúmeras gerações, ok? Esse é o conceito biológico de espécie. Pois é, professora, pois eu bem acredito que sim, alguém no mundo já deve ter cruzado com um chimpanzé. Tá, é provável. Eu já ouvi casos bizarros, por exemplo, de homens que perdem virgindade com cabra. Pois então houve um cruzamento ali. Então, professor, de acordo com o conceito biológico de espécie, a cabra e o humano tinham que ser considerados da mesma espécie. Pois é, professor, eu ouvi que meu pai veio lá da roça brava e que lá era assim, que cruzava com a cabra para perder a virgindade. Então, meu pai e a cabra são da mesma espécie? Não, gente. Não são da mesma espécie. Por quê? Porque para ser da mesma espécie tem que gerar descendentes férteis por inúmeras gerações. O conceito inteiro. Por mais amor que tenha ocorrido ali na relação
entre seu pai e a cabra, gente, não nasceu neném. Só falta essa, na altura do campeonato, você descobrir um filho fora do casamento cuja mãe é uma cabra. Não nasceu neném. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, turma, que pode haver a cópula e provavelmente, em algum lugar maluco desse mundo, alguém já copulou com uma chimpanzé, mas não nasceu neném. Esse não nascer neném tem nome. Agora vamos pensar em termos de prova, isso é chamado de isolamento reprodutivo. Toda vez quando eu analiso entre dois indivíduos a presença de um isolamento reprodutivo, isso os coloca em espécies diferentes. Só que a gente tem vários tipos de isolamento reprodutivos e eu os classifiquei aqui no quadro para você. Eu acho que vale você anotar, porque isso cai muito em prova. Bom, o isolamento reprodutivo, ele pode ser pré-copulatório e pré-zigótico, ele pode ser pós-copulatório, mas pré-zigótico, ou ele pode ser pós-pós. Pós-copulatório e pós-zigótico. Então, um parecer rápido para vocês e aqueles que vão tentar aí ser aprovado em algum vestibular, na prova do Enem, vale a pena anotar com calma, para o vídeo, anota com calma, para o vídeo, anota com calma. Quando ele for pré-copulatório e pré-zigótico, significa dizer que não houve sequer a cópula, ou seja, um nhanhamento, o ato de nhanhar, e sequer teve a cópula, quanto mais a formação do zigoto, porque a regra é primeiro cruza para depois ter zigoto. Isso pode acontecer simplesmente porque vivem em ambientes diferentes, muito pouco provável, né, gente, de um morcego um dia encontrar uma baleia e resolver, vamos cruzar? Não, não quero. Não, eles não sequer vão se encontrar porque um está no ecossistema terrestre, outro está no ecossistema aquático. Então, eu diria isolamento ecológico. O isolamento estacional, quando os órgãos reprodutores estão maduros em épocas diferentes, que poderia muito bem acontecer com plantas. Quando o gineceu dessa planta aqui está apto a receber o grão de pólen, o androceu dessa planta aqui não está apto a produzir o grão de pólen. Logo, nunca ocorre o cruzamento entre elas. Um caso muito curioso de cigarras, tem cigarras que só vão reproduzir de 13 em 13 anos. Olha que loucura. Aí tem outras que só vão reproduzir, vai sair debaixo da terra, subir o caule para ganhar com 17 anos. E aí nunca bate o tempo, não tem a sincronia, tá vendo? Então é um amadurecimento, uma aptidão sexual em épocas diferentes, estacional ou sazonal. Tem o isolamento mecânico, que simplesmente é incompatível. Acho bem pouco provável, né, gente, você pensar, sei lá, um elefante cruzando com uma galinha. Misericórdia, isso é um estupro, professor? Pois é, porque mecanicamente não é nem viável. Então tem um isolamento, observe, esse isolamento nem se cogita a cópula, por isso é pós-copulatório, não, pré-copulatório e pré-zigótico. E tem o etológico, também chamado sexual, porque a dança sexual não é compatível. Tem passarinho, por exemplo, que a fêmea decide qual que é o macho que ela vai cruzar, a partir dos saltos que ele dá. Eu acho curiosíssimo. Imagina, ele fica lá pulando. Olha, pulou bem. Quero ganhar com você, porque você pula muito bem. Outros, não, querem exibir as suas penas coloridas, né? Então, um pavão que exibe as suas penas coloridas pode se apresentar para aquela fêmea que gosta de ver o macho pulando, que ela não vai ter interesse nenhum. Deu para entender? Finge que eu tenho um ali que gosta de vibrar o rabinho. O outro, a dança sexual, a corte, já envolve, sei lá, saltos mais longos. Gente, na hora que aquela que gosta do salto vê aquele vibrando, que homem louco, o que é isso que está acontecendo? Maluquice. Então são cortes, danças sexuais, dança do acasalamento diferente. Tá, eu disse para você que criaram um híbrido entre humanos e chimpanzé. Entre chimpanzé não, melhor dizendo, entre humanos e um macaco qualquer. Se criaram, então você num primeiro momento vê qual que é o seu pensamento. Bom, então teve a cópula e teve o zigoto. Então esse isolamento foi barrado. Mas aí que eu quero que você dê pausa, porque essa criação foi artificial. Essa criação, portanto, não se enquadra em nenhum desses aspectos. Para você ter, sim, um híbrido, vamos dizer, que segue as regras da natureza, tinha que ter ocorrido um cruzamento mesmo comprovado entre uma pessoa e um macaco, que pode ser um chimpanzé, um outro macaco, e ter nascido o bebê para a gente condicionar. E aí, ainda que tenha um dia ocorrido o cruzamento entre um macaco e um humano, é bem provável, olha só, se
teve a cópula, é bem provável que os espermatozoides do macaco morreram no útero dessa mulher. Ou o espermatozoide do homem os espermatozoides morreram no útero da chimpanzé que ele cruzou. Que tipo de isolamento seria esse? Esse isolamento seria o isolamento gamético. Observe que teve a cópula, então é pós-copulatório, mas não formou o zigoto, então é pré-zigótico. Isso caracteriza uma inviabilidade gamética. Bem provável que o cruzamento entre um chimpanzé e humano ou qualquer outro macaco e humano, ele apresente esse tipo de isolamento. O isolamento gamético. Loucura, sim ou não? Turma, quem já assistiu Black Mirror? Porque essa aula tá bem Black Mirror mesmo. E quem assistiu Black Mirror já tá sabendo do que eu quero falar. É logo o primeiro episódio do Black Mirror, então presta atenção. Primeira dica que eu dou é que se você não tiver estômago, não assiste. É altamente perturbador. Segunda dica é, eu vou dar um spoiler aqui agora. Então, se não quiser o spoiler, para o vídeo aqui agora. Não quero saber, assiste e depois volta aqui. Turma, no primeiro episódio, o primeiro-ministro, meu Deus, é obrigado a nhanhar com uma porca. Misericórdia, sério, professora? Pois a minha pergunta é, o nhanhamento entre primeiro-ministro e porca caracteriza qual tipo de isolamento? Anatomia permitida. Professora, você não vai me dizer que eles mostram a porca e o primeiro-ministro ali naquele seu romance? Eu não vou dizer mais nada, porque o spoiler maior eu já dei. Vou dizer mais nada. Eu tô falando que vale a pena assistir, mas o que é perturbador existe alguma hipótese de nascer um filho de primeiro-ministro com porca? Não. Então, tem um isolamento entre eles que coloca primeiro-ministro numa espécie e porca em outra espécie. Confere? Que tipo de isolamento? Provavelmente você vai cair nesse mesmo isolamento gamético. Ainda que o primeiro-ministro tenha colocado o seu sêmen no útero da porca, gente, eu acho tão bizarro só de falar, porque eu acho porque eu tô lembrando da cena. Gente, assiste pra vocês entenderem por que tá me dando um pouco de aversão. Esses espermatozoides morrem, então não vai nascer bebê dali. Tá claro para todo mundo? Show, hein, turma? Agora, só pra gente continuar e ter completo todos os tipos de isolamento, olha o que eu tenho para te dizer. Pode acontecer de dois indivíduos que eram de espécies diferentes copularem e ainda formar o zigoto, ou seja, o espermatozoide não morreu, mas o zigoto ser desintegrado imediatamente. Neste caso, o isolamento é por deterioração do zigoto. Forma-se o zigoto e ele desintegra. Isso caracteriza os dois indivíduos que cruzaram de espécies diferentes. Tem o isolamento por infertilidade do híbrido. Gente, aqui é o caso clássico, a égua. Quem que é o esposo da égua, casado no civil e no religioso? Quem é? O cavalo. A égua da espécie Equus-Cabalus, cavalo Equus-Cabalus, eles são da mesma espécie, eles são casados. Nas leis divinas são casados. No entanto, a égua, bichinha safada, vai caminhando pelo bosque, de repente ganha com o jumentão. Só que o jumento é de outra espécie, Equus asnus. Gente, olha o bafão, pior que eles têm filho fora do casamento. E filho de égua com jumento é chamado de burro, se for macho, mula, se for uma fêmea. Burro e mula são híbridos. E aí, mais uma vez, o que vem a ser híbrido é a mistura de indivíduos de espécies diferentes nesse caso, ok? Bom, apareceu ali um híbrido. Esse burro, essa mula, quando cresce, pode ganhar, até assar, que não nasce bebê, ou seja, eles são inférteis. É essa infertilidade do híbrido que me faz continuar dizendo que égua e jumento são de espécies diferentes. Olha lá. Isolamento por infertilidade do híbrido. Fechou? Agora tem um outro caso que é curioso. Já ouviu falar do ligre? Este híbrido é sensacional. Eles são lindos, apesar de uma saúde muito debilitada. São os maiores felinos, que vale a pena dar um Google, ligre, que é o cruzamento entre um leão e uma tigresa. E aí eles podem ser enormes. Pode ser enorme, de 3 metros, de 300 quilos, 340 quilos, uma coisa assim muito maravilhosa.
E tradicionalmente eles são inférteis, e aí categorizaria mais uma vez o isolamento por infertilidade do híbrido, mas tem um caso curioso que o ligre cruzou com um leão, olha que legal. E aí deu um liligre. Ai, professora, que fofo liligre! É porque é o ligre, que era leão com tigre, com outro leão. Então ficou duas vezes leão, tá vendo? Então é liligre, o L de leão. E isso mostrou que, na verdade, olha só, tigre com leão, a tigresa com leão era geração parental. O ligre era geração F1. Filhos da primeira geração. O liligre, filhos da segunda geração, então é F2. Esse é infértil mesmo. Esse aí pode crescer, ganhar, que não vai ter bebês, o que significa dizer que houve um isolamento por deterioração da F2. A infertilidade da F2, e isso coloca leão e tigre ainda em espécies diferentes. Tá, aí você abre a internet e digita lá híbrido entre macacos e humanos, que é a moda agora, e tá todo mundo falando sobre isso. O momento agora é mistura de macaco com humano. Você vai estudar um pouco mais e descobre pelas notícias que, na verdade, este híbrido, hora nenhuma, foi feito por um cruzamento entre uma pessoa e um humano. Um cruzamento natural. Eles enganharam de verdade. O que eles fizeram foi pegaram um embrião de um macaco. Então, por meio de fertilização in vitro, fabrica-se um zigoto de macaco. Então, é espermatozoide de macaco com um óvulo de macaco, forma um zigoto de macaco. Tudo macaco. Macaco qualquer, né? Que não seja um macaco humano, por sinal, a gente é um macaco. Então, só para diferenciar, neste momento eu estou me considerando humano e macaco como se fossem coisas diferentes, mas não somos. Somos todos macacos, tá bom? Bom, esse zigoto desenvolve no embrião. Isso tudo em laboratório. Agora, eles pegam célula-tronco humana. Olha que loucura! Agora eles pegam célula-tronco humana. Essa célula-tronco é uma célula apta a virar qualquer tecido. Então, a célula-tronco totipotente. E coloca dentro deste embrião. Então, essa célula que foi colocada pode se transformar em vários tecidos. Podem virar a pele, se especializar e virar uma pele do futuro bebê que vai aparecer, um fígado, um rim. É claro que este embrião de macaco tem células que vão dar origem a vários órgãos e que as células humanas também vão dar origem a vários órgãos. Ou seja, o bebê que vai nascer é um bebê que vai ter tecidos constituídos de células humanas e células de macaco. Inclusive, resolveram chamá-lo de quimera, fazendo referência, né, àquela lenda mitológica da mistura entre indivíduos. Então, ele é um quimera. O que é um quimera, gente? É quando no corpo de um único indivíduo você tem células oriundas de zigotos diferentes. E aqui o mais maluco são células oriundas de zigotos de espécies diferentes. Ele é um híbrido, ele é uma mistura. Professora, para tudo e me diz o seguinte: este bebê nasceu. Pois bem, turma, não nasceu porque a ética não permite o nascimento de bebês assim, onde, né, ocorre a formação de um híbrido, não pode, humano. Então, eles foram todos inativados ainda no processo de gestação. E se tivesse nascido? Se tivesse nascido, poderíamos então modificar toda a taxonomia, a sistemática, a classificação dos seres vivos e nos colocarmos agora da mesma espécie desse macaco, uma vez que agora tem a formação desse bebê? Turma, o que eu vou te dizer é que não. Porque o conceito biológico de espécie, atenção, ele obriga que o cruzamento seja natural. Então, quando você analisa o conceito biológico de espécie, são indivíduos da mesma espécie quando cruzam naturalmente entre si. E esse foi um cruzamento artificial e geram descendentes férteis por inúmeras gerações. Isso sem contar que a gente não sabe, né? Caso este embrião tivesse desenvolvido e dado origem a um bebê, se esse bebê crescesse, ele seria fértil? Porque às vezes poderia cair, inclusive, nesses tipos de isolamento aqui, que é o pós-copulatório e pós-zigótico. Então, não, gente. A gente continua sendo de uma espécie, o macaco da outra espécie. Não, esse artigo não nos coloca na mesma espécie deles. Agora, a gente fica naquela curiosidade, né? Esses embriões morreram porque a gente provocou a sua morte por uma questão ética. A gente não permitiu o desenvolvimento desses embriões para ver o que ia dar.
Apesar da curiosidade é muito grande, os pesquisadores não permitiram isso. Mas será que se não houvesse uma intervenção na interrupção dessa gestação, ele seria viável? Nasceria. E aí fizeram algo mais ou menos, assim, um pouco esquisito, mas já foi feito um híbrido no mesmo processo entre macacos e porcos, que são muito mais distantes filogeneticamente. Macaco e humano é tudo macaco, é primata, tá na mesma ordem, então o grau de parentesco é maior. A mistura entre eles tem mais chances de dar certo. Entre macaco e um porco, apesar de sermos mamíferos, não estamos na mesma ordem. Então o grau de parentesco é menor. Fizeram este híbrido. Célula-tronco, embrião de macaco, célula-tronco ali de porco, ou embrião de porco com células-tronco de macaco ali dentro, e adivinha, aí pega este embrião de um porco com célula-tronco de macaco, coloca numa porquinha que é a barriga de aluguel e acredite, nasceu um bebê. Nasceu. Na verdade, muito difícil. Dos 4.000 embriões quimeras que foram feitos, nasceram 10. E dos 10, apenas 2 realmente tinham nos seus órgãos células humanas. Então, eram porquinhos que tinham células humanas. Gente, no entanto, abre o seguinte pensamento. Cara, uma mistura de um macaco com porco já deu um híbrido que nasceu? Imagina entre um macaco e um humano cujo grau de parentesco é muito maior. Então, talvez seja viável o nascimento disso mesmo. Pergunta que não quer calar, para que isso? Para que isso, gente? Com tanta gente no mundo, para que eu quero um macaco, homem, macaco? Para quê? Que loucura é essa? E aí eu vou te contar o seguinte. Na verdade, se cogita isso, gente, com o intuito de fazer macacos quimeras, reservatórios de órgãos para transplante humanos. É muita polêmica para uma live só, hein, gente? Vai me falando o que vocês acham aí. É muita polêmica para uma live só. Eu quero fabricar macacos quimeras, olha isso. E esses macacos vão ser cuidados com o intuito de, caso um dia alguém precise de um órgão, sei lá, um rim, mata o macaco e tira o rim dele. Precisa de um fígado, mata o macaco e tira o fígado dele. Então vão ser macacos cultivados, criados, para se tornar reservatórios de órgãos para transplante, porque uma realidade a gente sabe, as pessoas morrem esperando órgãos para transplante. A fila de espera é muito maior do que a oferta de órgãos. Então vamos fazer com que os animais se tornem os fornecedores desses órgãos, mas a gente sabe que tem chance de rejeição. E aí, para diminuir um pouco a chance dessa rejeição, vamos fazer macacos quimeras, mais ou menos homem, mais ou menos macaco, para que de fato a rejeição seja diminuída. O que você achou dessa proposta, gente, dessa ideia? Você achou muito nobre para salvar vidas ou você achou que, porra, nada a ver, super antiético, achei terrível, se eu precisasse de um órgão e soubesse que ele é de um macaco quimera que morreu para me dar esse órgão, eu não aceitaria. E aí? Agora a gente tem uma outra questão ética por trás dessa pesquisa muito doida. Você pegou um embrião, que é um embrião de um macaco, colocou células tronco humanas, tudo bem? Essa célula tronco, ela pode se diferenciar em qualquer tecido. Quem garante que essas células tronco não vão se diferenciar em neurônios? Que dentro daquele embrião humano, embrião de macaco, as células tronco humanas vão desenvolver um encéfalo, por exemplo, e de repente eu tenho um macaco com consciência humana? Gente, eu tô muito chocada com esses pensamentos do tempo atual. É ou não é uma live muito Black Mirror? Era isso que eu queria conversar com vocês. Aproveitei essa alta curiosidade do momento para te ensinar sobre isolamento reprodutivo que despenca nas provas. É isso, gente. Assim é o BioATP. É sempre contextualizando, tornando as aulas gostosas. E estamos com matrículas abertas. Então, corre lá no site para você saber todas as informações. Valeu, gente!